de informações de moradores e trabalhadores domésticos em condomínios de Pernambuco como nova medida de fiscalização. Porém, a Justiça decidiu suspender essa solicitação. Está falando muito nesse tema, porque ontem foi o Dia Internacional do Empregado Doméstico, né? Então, a gente precisa saber como é que ficou essa história. Por exemplo, lá no prédio chegou, né, Mário, essa solicitação, e depois chegou dizendo que não era mais para fazer. Aí a gente está sem entender. Foi o que aconteceu. Vamos chamar a Ana Rebeca Passos, ao vivo, para a gente entender? Ô, Ana, o que foi que houve, né? Como é que seria essa fiscalização? Né? Os condôminos dariam as informações sobre as pessoas que trabalham com eles? Por que isso não vai mais acontecer? Explica qual é o motivo. Enfim, bora bater um papo sobre esse assunto. Bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Manhã Cidade. Bom, o Sindicato da Habitação de Pernambuco, que representa os condomínios no estado, entendeu que essa solicitação violava a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a Justiça suspendeu a solicitação do Ministério do Emprego e Trabalho para que o condomínio solicitasse aos moradores essas informações e o condomínio passasse essas informações ao Ministério do Trabalho. A gente vai conversar agora com o Josiel Barros, que é advogado condominial, para explicar melhor para a gente. Vocês defendem, né, doutor, a decisão da Justiça de suspender essa solicitação, mas por qual motivo, né, e por que também essa solicitação foi criada? Bom dia. Bom dia a todos da Rádio Cidade. De fato, existiu essa liminar foi concedida, né, e de fato a gente tem que cumprir a decisão judicial. Foi no intuito realmente de preservar a intimidade dos condôminos e dos empregados. Essa é uma obrigação que, a nosso ver, não é condiz com o condomínio, mas sim com os empregados e empregadores domésticos. Então, quem tem que passar essas informações são realmente os empregadores e não o condomínio. E aí, no caso, esses moradores teriam que passar essas informações para o condomínio. Nesse caso, vocês entendem que o condomínio não tem essa responsabilidade. Mas esse morador, por exemplo, se ele não passar essa informação, ele está correndo algum risco ou não? Veja, existe 3 fases da fiscalização. A primeira fase é exatamente essa coleta de dados que foi imposta aos condomínios. Após essa coleta de informações, o Ministério do Trabalho e Emprego ele vai fazer as fiscalizações em loco. E a partir desse momento é que ele vai verificar que se existe alguma ilegalidade no vínculo trabalhista, tanto da funcionária doméstica como também da diarista. Então, no caso, essa decisão tira a responsabilidade do condomínio, né? Exatamente, tira a responsabilidade. Por outro momento, o Ministério do Trabalho e Emprego ele pode fazer as fiscalizações nos condomínios normalmente, mas o que essa liminar foi concedida foi essa obrigação do condomínio encaminhar as informações que tinha ali no seu banco de dados para o Ministério do Trabalho e Emprego. Foi que surgiu essa ideia, né, de solicitar do condomínio essa informação? Na verdade, isso é um projeto piloto aqui no estado de Pernambuco, criado pela auditora fiscal Terezinha. Ela foi quem fez esse projeto pioneiro e implantou no estado de Pernambuco, que tinha inclusive a data final para encaminhamento dessas informações, dia 22, o dia de ontem, segunda-feira. Aí, no caso, esse morador que deve fornecer, né? O que não fornece essas informações é porque ali deve ter um vínculo, não é, de acordo com esse trabalhador doméstico, é isso? Isso, aí de certa forma o Ministério do Trabalho ele vai ter que de certa forma conduzir a fiscalização com outros meios e não impondo aos condomínios, através dessa liminar, a obrigação de encaminhar esses dados dos funcionários domésticos e também dos condôminos. Essa decisão ainda pode ser derrubada, a de hoje? Isso é uma liminar, né? Com certeza a AGU, que é a Advocacia Geral da União, vai entrar aí com as medidas cabíveis judiciais e aí pode ter aí um revés nessa questão da liminar. Vocês continuam acompanhando, se reunindo bastante, né? Até para saber se de fato essa decisão essa solicitação pode voltar a existir. Voltando, tem que cumprir. Exatamente. A gente fica acompanhando diariamente, né? Até porque é um tema muito atual, que foi delicado, então a gente tem acompanhado diariamente, até a OAB que fez na semana passada uma audiência pública junto com a fiscal do Ministério do Trabalho para discutir toda essa problemática que foi gerada a partir dessa obrigação de encaminhar esses dados. Mas a
A Justiça já suspendendo, entende-se que tem um outro ponto que tem que ser analisado, né? Que é a questão do direito daquela família de se resguardar desses dados. É assim que funciona? Exatamente. Aí, através da AGU, que é a Advocacia Geral da União, eles vão responder, né, aos trâmites legais do mandato de segurança, se for o mandato de segurança, que fique bem claro que foi concedido a liminar, e aí a gente agora vai ficar aguardando os próximos passos do processo em relação a esse caso. Muito bem. Josiel Barros, advogado condominial. Então é isso, Renata, certo? Existiu, né, esse projeto que solicitava com que os condomínios procurassem dos seus moradores, né, saber os dados ali de quem estava trabalhando naquela casa, as condições de trabalho dessas pessoas, mas aí o sindicato dos condomínios entrou, não é, pedindo para que isso não acontecesse, para que essa responsabilidade não fosse dos condomínios, tá? O Ministério tem que encontrar outras formas de solicitar esses dados dos moradores. E a Justiça suspendeu a solicitação anterior de que os condomínios seriam responsáveis por isso. A gente continua acompanhando esse caso, porque, como disse o advogado, é muito delicado. Renata. Obrigada, Ana. E a gente também vai trazer outros desdobramentos.